Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um Diálogos Educação em Foco. Hoje, a pauta, uma conversa sobre o planejamento escolar neste momento e no retorno às aulas. Nós queremos dar boas-vindas a todos, que acompanham a mais uma segunda-feira nesse momento do Diálogos, e também agradecer já de antemão a professora Jane Haddad, a professora Regina Chudo, que irão discorrer sobre esse diálogo. Ele tem uma ligação com o que ocorreu na semana passada, muitas perguntas ficaram sem ser respondidas, Então, as professoras reuniram esse material para que pudesse dar uma sequência e responder a todos que tiveram algum questionamento sobre o assunto. Então, eu vou passar para elas para que já deem sequência no Diálogos. Tenham todos um excelente webinar. Olá, gente. Boa tarde. Que bom recebê-los novamente. Na última live, nós tivemos um probleminha técnico. Ai, a Maria Vitória, que é uma graça, uma fofa, não deu conta por conta da conexão. Mas hoje, eu e a Jane vamos responder as perguntas. Quero começar cumprimentando todo mundo que está entrando. Nossos amigos de Indaial, de Maceió, daquele pessoal que é fiel conosco, todas as segundas-feiras. Meu boa tarde para a Jane, para o Paulo, agradecendo desde já a presença de vocês todos. Então, para começarmos, antes de eu passar a palavra para a Jane, quero dizer, gente, que nós estamos com 4 meses em distanciamento social. Não tem sido fácil. Passamos a casa de 72 mil vítimas por Covid-19. Tempos muito difíceis, muito, muito difíceis. Jamais, quando nós paramos, lá em março, a gente imaginaria que teríamos tanto tempo. Então, eu quero dizer para vocês que nós temos vivido muitos sofrimentos. Sofrimentos no sentido da perda, do luto, da dor, mas também do distanciamento, a falta das escolas, a falta dos alunos, a falta do acolhimento com as pessoas, olhando a dor dos outros, as notícias catastróficas. Tudo isso eu sei que é inevitável nesse momento. Por isso, é preciso que a gente seja seres humanos flexíveis. E, além da flexibilidade, que a gente busque em nós uma simplicidade, para que a gente, de fato, olhe para aquilo que é prioridade em nossas vidas. Todos esses momentos têm nos feito refletir de como lidar com todos estas incertezas, Este é o momento de não reprimir o que você está sentindo, de não culpabilizar ninguém, de não julgar, não apontar o dedo, e vamos tentar enfrentar, e para hoje eu trago uma palavra, com altruísmo. Eu e Jane já falamos da empatia, da escuta, da compaixão. Hoje eu direi a vocês que nós precisamos de uma sociedade altruísta, do verdadeiro altruísmo e do amor altruísta. Por quê? Porque em meio a tantas incertezas que estamos vivendo, neste mundo caótico que estamos vendo, aumentou a miséria, a fome, a violência doméstica, a violência contra a mulher, as crianças que estão sofrendo em casa, mas também estamos vendo tantas ações humanitárias. E quando a gente olha para uma ação altruísta, a gente vê que tem esperança. Por isso, hoje, com altruísmo, quero falar com a Jane e tirar um pouco das aflições, quem sabe,
em meio a incertezas, as nossas angústias sobre os rumos da educação, não é mesmo? Sexta-feira, com a notícia que foi veiculada, né, com o novo ministro, com novos conselheiros, todos nós ficamos preocupados com os rumos da educação, não com as escolhas, mas com os rumos da educação, seja ela pública ou privada. Então, Jane, chega para cá, que nós vamos dialogar hoje, bater um papo sobre o planejamento da educação brasileira nesse momento da pandemia e também quando retornarmos às aulas, né? Vou pedir para o Paulo deixar as duas imagens, nós, uma do ladinho da outra. Ponto, seu microfone. Bom, boa tarde a todos, né? Com muito prazer que a gente volta mais uma segunda-feira celebrando a vida, apesar de todas as dificuldades que nós estamos passando. E como muito bem disse a Regina, mais do que nunca agora é o momento de desacelerarmos o pensamento para que a gente possa trabalhar com as nossas intencionalidades e o nosso planejamento. Voltemos fisicamente ou não, já se passou uma etapa além daquilo que a gente estava prevendo. Então, qual que é o momento agora? De lembrar das duas palavras que perpassam todas as nossas segunda-feira: afetividade e acolhimento, porque algumas equipes já estão retornando para a escola física e de lá fazendo seus trabalhos, outras mesmo que distantes já estão se projetando para uma volta. Então, acho que a ideia agora é realmente a gente fazer esse bate-papo em cima de alguns conceitos e em cima desse planejamento vivo, né? Como a gente fala de um currículo vivo, nós temos que falar de um planejamento também com vida, né? Então, sejam todos bem-vindos e nós vamos começar aí com a Regina. Hoje, gente, nós vamos fazer um diálogo permeado pelas perguntas que vieram na outra live de segunda-feira e as perguntas que vierem hoje. Então, eu quero começar cumprimentando São Paulo, Bahia, Alagoas, Minas Gerais, Santa Catarina, que estão nos acompanhando. A primeira pergunta que tinha ficado na live anterior, e tenho certeza que para todo mundo agora é uma preocupação, gente, vamos falar quando tivermos a possibilidade do retorno às aulas. Nem eu e nem Jane vamos falar quando deve voltar, até porque a gente tem que seguir aquilo que os conselhos municipais, a Secretaria Municipal Estadual de Saúde, o que a Organização Mundial da Saúde tem orientado todos vocês. Então, a Jane acho que está com um probleminha de conexão, mas não se preocupem que ela já retorna. Então, baseado em todas as evidências científicas, ainda não é hora de voltar, apesar de alguns estados estarem se organizando para o retorno, né? Manaus, por exemplo, as escolas privadas já retornaram, mas algumas perguntas que vieram sobre o retorno por exemplo, como fica a educação infantil para o retorno às aulas? E o fundamental? Bom, gente, primeiro, nós todos precisaremos nos adequar aos protocolos orientados pelas secretarias de saúde junto com as secretarias de educação, sejam elas estaduais, municipais ou mesmo das orientações vindas, né, do Ministério da Educação. Todos nós teremos que seguir alguns protocolos sanitários de saúde e de segurança. Mas, entre esses protocolos,
para a educação infantil, certamente não teremos possibilidade da volta imediata. Por quê? Creio que a educação infantil deva ser a última etapa a voltar, porque as crianças pequenas têm mais baixa imunidade, não há como mantê-las isoladas, elas vão brincar, interagir, que são os princípios das diretrizes curriculares e previstos na Base Nacional Comum Curricular. Por isso, gente, se voltarmos com os maiores, os menores nós deixaremos por último, né? Porque seria muita temeridade retornar com as crianças tão pequenas. Então, para vocês acompanharem, nós temos, na terça-feira da semana passada, foi aprovada uma medida provisória, foi aprovada na Câmara dos Deputados, mas ainda não passou pelo Senado. A medida provisória 934/20, pedindo, através de uma alteração de uma lei colocada pela deputada paranaense, a Luísa Canziani, que a medida provisória prevê que a educação infantil não venha a ter que cumprir os 200 dias letivos e nem as 800 horas, para deixar este ano, se voltarmos em setembro, ou outubro, ou novembro, que então a gente prossiga até o final do ano. E que o fundamental, a gente consiga trabalhar com aquilo que é possível este ano, mas o ano que vem a gente tenha que fazer um pouco da junção do currículo escolar. Mas essa é uma medida provisória, não é lei ainda, tem que ser votado pelo Senado. Mas eu, Regina Chudo, penso que é bem oportuno, porque a educação infantil é onde a gente terá que ter muitos protocolos. Hoje eu estava assistindo, eu e Jane, a live da Undime Nacional, que falava dos protocolos para a educação infantil, e, gente, é realmente muito temerário colocar nossas crianças pequenas. Isso que a gente está falando de crianças de 4 e 5 anos. A de 0 a 3 anos, nem estamos falando da volta deles, porque os bebês têm uma baixa imunidade, tudo eles colocam na boca, né? Agora, para a área pública, o retorno às aulas é muito complicado, porque os secretários de educação, além dos protocolos sanitários, de saúde, de segurança, terão que ter protocolo jurídico, pedagógico, de saúde emocional, a de substituição de funcionários com comorbidade ou com acima de 60 anos, ou crianças que possuem já uma comorbidade, ela terá que ser atendida em casa, como a educação hospitalar já exige hoje. Então, é uma demanda tão complexa que hoje, sem um apoio da União, com uma política pública nacional, penso que os secretários terão uma tarefa muito árdua para colocar as escolas em funcionamento enquanto a gente não tem uma vacina, né? Porque não é só comprar máscara, álcool gel ou limpar a escola, é muito mais complexo do que isso. Jane, eu estava falando sobre a complexidade no retorno às aulas, independente de quando ocorrer, enquanto a gente não tem uma vacina. Porque Sim. Tudo é muito complexo, né? Porque é uma estratégia que a gente vai precisar de mais garantias de políticas públicas para poder adequar todas essas demandas, né? Fala um pouquinho. Bom, isso tudo que você falou, né? Eu acho que é um momento histórico que a gente tinha uma
previsão, mas essa previsão já escorreu, né? Então, é um momento que pede uma emergência para que a gente não rompa esses contratos de confiança entre as famílias, as escolas. E muito interessante, porque eu e Regina, a gente tem assistido muitas lives, porque como vocês, a gente também está buscando novas saídas, e o que é mais interessante, de A a Z, eles têm falado da questão do vínculo. Se a gente conseguir, nesse momento, garantir esse vínculo de confiança afetivo com as famílias e com as crianças, o retorno, mesmo que novo, será mais leve, porque é o que a Regina falou, até que a gente tenha as vacinas, nós teremos que nos adaptar, flexibilizar, vamos andar e vamos voltar. Então, um planejamento pensado nessa estrada, ele requer o quê? Vários pontos de retorno, que é aquilo que a gente tem falado, né? Então, eu preciso, mais do que nunca, trabalhar com as competências socioemocionais, porque é exatamente aonde está a fratura da educação, que é o quê? A gente não está sabendo lidar com a incerteza, com os prognósticos que nós estamos vendo, com a questão da ruptura do mundo, né? Que eles estão falando do novo normal. A questão da saúde tem que estar muito conectada com a educação, porque é quem está nos guiando nesse momento, né? Por mais que a ciência tenha sido banalizada, é ela que está voltando a nos sinalizar o caminho. Então, tudo isso tem que estar contemplado no nosso planejamento, mas um planejamento flexível, porque senão a gente vai de novo se apegar a um planejamento que ele pode ter que fazer pequenos recuos, né? Então, é isso que a gente está trabalhando ponto a ponto, o que nós vamos contemplar, né? Principalmente esse contrato de confiança. Se esse contrato de confiança for rompido, a evasão ela não é perigosa só nos anos finais, ela é aqui embaixo também, nos anos iniciais. E, na verdade, há uma preocupação no mundo todo quanto à evasão, principalmente em países onde há mais pobreza, miséria e desigualdade social. Então, talvez muitas crianças abandonem a escola, e quando eu falo de protocolos, né, além dos protocolos sanitários, que o CONSED já estabeleceu um documento, a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal também publicou um protocolo para a educação infantil, tem o protocolo do Banco Mundial, tem vários outros protocolos. É fundamental a gente pensar também, além do protocolo de saúde, né, é o protocolo de monitoramento desses alunos, quem é que vai voltar, né? Também um protocolo de saúde emocional dos funcionários e dos alunos. Então, é uma demanda bastante complexa. Mas, dentre as perguntas, a Paula Pereira tinha perguntado... Ô, Janinha, você fica quietinha aí, ó. Hoje a minha internet está oscilando muito, mas eu estou aqui. É verdade. A Paula Pereira tinha perguntado o que é ensino híbrido. Eu vou falar um pouco, se a Jane quiser, ela fala também já. O ensino híbrido é a educação que, mesmo quando a gente retornar às aulas, nós teremos de manter. Por quê? O que é quando a gente retornar às aulas, quando for possível, de acordo com os decretos estaduais, olha, veja só, nós teremos que trabalhar com um número reduzido de alunos na sala de aula. Então, metade dos alunos virão num dia, metade dos alunos virão no outro dia. Então, se a metade veio hoje, porque eu tenho que manter 1,5 metro de distância, então, no outro dia,
ele levará tarefas para casa, seja ela remota ou não remota, seja ela utilizando de aulas de plataformas digitais ou em papel. O que quer dizer que o ensino híbrido não é a junção dos anos. Isso é a medida provisória que está prevendo isso. Ensino híbrido é manter a educação presencial mais a não presencial. Então, mesmo quando a gente retornar, o ensino híbrido será a complementaridade da ação da escola presencial mais a distância. A distância não presencial. Alguns países que já estão retornando às aulas, outro dia eu e a Jane tivemos uma conversa com um holandês, né? Na Europa, alguns países estão voltando. Quando retornaram, para manter a distância de 1,5 metro, eles estão trabalhando com 15 alunos em sala de aula. Não estão tendo recreio, porque o recreio é dentro da sala para não se misturarem. Mas o outro dia que ele não vem, ele leva atividade, para sim podermos complementar o nosso calendário. Então, mesmo quando a gente voltar, os alunos não vão poder voltar todos ao mesmo tempo. Ainda teremos esse problema. Só metade das escolas, metade vem num dia, metade vem no outro. O transporte escolar, só metade dos alunos no ônibus. Logo, será um trabalho hercúleo do município em preparar uma aula presencial e a outra aula para ele levar para casa. Logo, nós, educadores, vamos ter que nos desdobrar mais ainda do que a gente imagina, além dos cuidados com o uso da máscara, álcool gel, limpeza da sala, a cada 2 horas limpar toda a escola. Por isso, a gente está dizendo do nível de complexidade diante a essa incerteza toda que nós estamos vivendo, né? Jane, quer falar? Eu acho interessante você falar isso, porque a gente tem discutido muito isso, né, Regina, da questão do planejamento, priorizar os cuidados primários de saúde. Né? Então, por exemplo, não é somente a gente pensar no planejamento pedagógico, porque desde que a criança que vai pegar um transporte, tudo, ela já vai ter o espaço dela modificado, o espaço da sala de aula modificado. Então, é essa renegociação que eu penso que a gente vai ter que planejar. Quando a Regina fala do ensino híbrido, é importante a gente entender que a gente já contemplava isso no currículo, né, de alguma forma, que seriam essas alternâncias. Agora, o que mais eu tenho escutado na saúde mental é que a primeira educação infantil, trabalhe com a descontinuidade das telas. Olha que interessante. Então, é quase que mandar atividades que envolvam o corpo, a experiência, porque não é o tempo inteiro, como alguns municípios estão entendendo, né, Regina, que é só ficar gravando, enviando e pedindo aos pais que enviem. Né? Tem outras formas da gente trabalhar. Lógico que em alguns momentos terá que ser assim, em outros não. Essa descontinuidade é importante a gente lembrar na educação infantil. Agora, vamos falar mais um pouco, então, da educação infantil. Temos perguntas que tinham vindo da live anterior, de Geraldo Silva, de Giselda Mota, falando como fazer agora com a educação infantil, né, sem que a gente tenha vacina, como é que a gente vai garantir que eles fiquem de máscara? Então, eu comecei falando isso no início da live. Olha, na educação infantil,
como disse a Jane, primeiro, vamos pensar do princípio, do que a base nos traz, o que as diretrizes nos diz. A prioridade, como eixo fundamental da educação infantil, é a brincadeira e a interação. Como vamos brincar e interagir sem poder ficar perto? Por isso, a educação infantil, acho que é a última etapa a voltar. Agora, se tivermos que voltar, vamos lembrar em programar na escola brincadeiras, como disse a Jane, com a descontinuidade da tela. Vamos priorizar o corpo, o movimento, a música. Obviamente, se tiver brinquedo, que esse brinquedo seja esterilizado, enfim. Olha, gente, vai ser tantas complicações e dizendo não e tomando tanto cuidado que eu não sei se as crianças não vão ficar mais receosas e isso não será prejudicial. Forante que quero fazer uma observação. Na educação infantil, se nós voltarmos com todos os protocolos de segurança, não esqueçam que as crianças voltarão irritadiças, que as crianças vão voltar cansadas do ambiente doméstico, porque elas só viveram aquele ambiente. E mais, nós não poderemos ficar o tempo todo na sala. Precisaremos ocupar os espaços abertos da escola, arejados. E aqui no Sul tem frio, que é outra complexidade para fazer voltar em espaço aberto. E aí, gente, nossas crianças da educação infantil, como é que nós vamos garantir, né, a integridade dela se elas não puderem estar próximas? Pois é a interação que permite aprendizado. E a gente vai ter que se cuidar o tempo todo. Meus amores, para a educação infantil, que é a área que eu atuo há tantos anos, creio que é a etapa, de fato, que vai exigir mais de nós uma reflexão. Então, eu, Regina, já estabeleci uma porção de critérios que penso que nós vamos ter que discutir antes mesmo da volta, inclusive sobre a saúde emocional das nossas crianças pequenas. Hoje eu recebi uma mensagem de uma mãe dizendo: meu filho anda batendo a cabeça na parede de irritação de ficar dentro de casa. Imagine quando ele for voltar, se ele não vai voltar fazendo mais birra, não é mesmo, Jane? E aí, diga um pouquinho, então, sobre as questões emocionais das nossas crianças. Lá no início da pandemia, se a gente pegar uma das primeiras lives nossa, tem uma delas que a gente fala de uma carta de navegação. Então, na verdade, quando a gente fala nós não temos a saída, é porque literalmente nós estamos falando de um mundo novo, né? Lidar com isso é muito angustiante para os adultos e também para as crianças. Então, é importante que a gente entenda que nós ainda estamos frente ao luto daquela escola, com todos os seus processos, com toda a rotina. Por isso é que, às vezes, fica tão insuportável pensar isso. Agora, imaginem as crianças, que elas têm como espelho delas os adultos que estão por perto. Então, por que a gente tem falado tanto num programa socioemocional? Porque nós teremos que, neste planejamento, mesmo entre aspas, fazer um levantamento junto aos nossos professores. Como é que eles estão se sentindo? Quais são os seus medos? Como é que eles vão conseguir colocar esse limite entre as crianças? Isso tudo, antes da gente passar para as crianças, nós vamos ter que amarrar esses protocolos, porque o que a gente tem hoje são referenciais, mas cada escola, cada município vai amarrando os seus. Isso que a Regina falou da criança tem sido um dado
nas últimas semanas de que as crianças estão deprimindo. Quando a gente fala que as crianças estão deprimindo, nós temos que entender que provavelmente os adultos que estão em interconexão com essas crianças também. Então, é considerar esse adoecimento. Não é vergonhoso, não é o fim dos tempos, não é um rótulo. Todos nós, seres humanos, estamos, de alguma forma, adoecendo. Adoecendo por quê? Porque nós estamos tateando o que voltaremos a fazer. Agora, tem um encontro nosso que a gente fala um encontro inteiro sobre a escuta enquanto um instrumento de regulação daquilo que eu sinto, daquilo que o outro sente, daquilo que a criança sente. Voltar, talvez, por esses protocolos. O que é a saúde? A saúde é um bem-estar, é a ausência de alguma doença. Agora, nós estamos adoecidos, isso é fato. Lógico que a gente tem formas criativas de lidar com esse adoecimento, que é o que estamos fazendo aqui, buscando saídas palpáveis. Mas a gente não pode esquecer que cada município, cada escola tem uma peculiaridade que será contemplado. Alguns municípios enviam atividades, outros não. Alguns estão com aulas remotas, outros não. A gente tem falado de montar uma pequena equipe, e isso inclui representante dos pais, para que nos ajude a pensar na volta. Quando a gente fala da comunidade educativa, nós temos que trazer alguns pais, aqueles que são formadores de opinião, aqueles que têm uma boa interlocução com a escola, porque esses pais é que nos ajudarão com os outros pais para que essas crianças voltem. Então, acho que é muito interessante a gente debulhar esse terreno, sabe? Eu creio que eu e Jane ainda voltaremos em outras lives para falar desse retorno, porque nenhuma rede pública ainda voltou. O que a gente tem são iniciativas de instituições privadas, né? Porque na rede pública a complexidade é muito maior, porque a gente tem que ter recurso, comprar os equipamentos, preparar, orientar, substituir os professores que têm problemas de saúde, substituir profissionais com acima de 60 anos, saber de onde nós vamos tirar o recurso, porque a gente sabe que ele é finito, né? A gente não tem uma infinidade de recursos, pelo contrário. Bom, das perguntas que vieram na live anterior, Jane, nós temos uma pergunta assim. Quais são? É uma pergunta feita pela Juscelia Fonseca. Quais são os instrumentos tecnológicos, computador, tablet, celular, que têm tido resultado positivo agora no planejamento das aulas ou outras soluções? Então, tanto eu quanto Jane vamos comentar o que a gente tem visto que pode funcionar. Eu vou começar dizendo o seguinte, professores, há escolas particulares que até me convidaram para fazer lives, que é o seguinte, das 4 horas aulas presenciais, substituíram por 4 online. Não quer dizer que essas 4 horas estão sendo produtivas. Muitos saberes vão ficar para trás. Sim. Quando retornarmos, teremos de avaliar bem o caminho percorrido. Por quê? Eu posso usar o maior aparato tecnológico, mas se eu utilizei, por exemplo, se eu não utilizei da interação com o aluno, se eu não pedi o feedback constante, se o aluno não falou como é que ele está se sentindo, passado 1 hora de aula online, pode ter caído 30%, 40% da capacidade dele de ter prestado atenção.
até mesmo entre os adolescentes. Porque a insegurança e uma aula online que a gente não estava habituada nos tira a capacidade de prestar atenção. E o estado de sofrimento que a gente está vivendo, que eu falei no início da live, faz com que diminua a nossa capacidade de atenção. Então, mesmo essa escola que trabalhou à distância, não presencialmente, 4 horas, talvez o aluno não tenha aprendido tudo que era devido. Então, ela até pode registrar junto ao conselho, né? Ou ao Estado, o seu planejamento para validar, mas talvez o aluno não tenha aprendido tudo. Agora, o que a gente tem percebido é que atividades por rádio, carro de som, impressa, com a utilização da internet, todas elas são viáveis. A grande questão é, nossos alunos estão interagindo conosco ou só estão recebendo uma aula para ele fazer uma atividade mecânica? Se for um ato simplesmente mecânico, de nada terá valido a pena. Por isso, temos que pensar quais são as prioridades de aprendizagem. Agora é a hora de trabalhar com todos os assuntos que permeiam a realidade social do momento, porque, se não for assim, a aprendizagem não é significativa. E ela pode se tornar significativa a exemplo de um município lá do Ceará que está trabalhando só com aulas via rádio, mas o professor lança desafios. Quanto custou a refeição que você fez na sua casa hoje? Como é que você vai fazer a conta do prato de arroz e feijão? Então, esse momento, a aprendizagem tem que ser significativa. Se ela não for, nós vamos ter que retomar todos esses saberes. E se tiver que retomar, não há problema, porque todo mundo esse ano passou por esses meses de distanciamento. Então, ninguém vai ficar para trás. Todos nós estamos vivendo a mesma situação. O que a gente tem que saber é o que aprendizagens teremos com essa pandemia. Que saberes são mais importantes nessa pandemia? Talvez o afeto é mais importante, o altruísmo, a compaixão, do que uma lista de conteúdo, não é mesmo, professor? Então, Jane, fale um pouquinho sobre isso. É isso mesmo. A educação, ela é uma prática emocional. Basta a gente fazer uma revisita na nossa memória afetiva e lembrar quais foram as pessoas que nos marcaram ao longo da nossa vida. A aprendizagem, ela é contínua. As gerações que estão em casa terão aprendizagens jamais vividas. É isso que a gente coloca, né? O que eles têm que, quando eles voltarem para a escola, eles têm que ter desejo em continuar aprendendo. O que a gente faz o tempo inteiro na educação com o nosso currículo? A gente trabalha algumas habilidades, depois a gente retrabalha as nossas habilidades e vai dificultando os conhecimentos, não é isso? Então, como que a gente vai ignorar a experiência que nós e eles estão vivendo? Trabalhar a educação como uma prática emocional é preparar as crianças, mas antes delas, os pais e professores, para que eles queiram, desejem saber sobre o mundo, sobre a história, sobre a música, sobre a base numérica, sobre a ortografia. É aquilo que a gente tem falado quase todas as lives, é o sentido de aprender. É aquela velha discussão. Aprender a aprender sempre, mas não só as crianças, porque nós também. Nós estamos aprendendo coisas que a gente nem imaginava aprender. Né? Então, é essa disposição em aprender. Eu acho que a gente está falando agora é como manter essa disposição.
tanto nossa como das crianças, porque a falta de atenção, a falta de evocação, né, da informação que muitos pais e escolas estão reclamando, é isso, porque a gente está desvinculando do sentido. Por quê? Porque quem está fazendo uso das tecnologias, além de estar se comunicando com a criança, ao lado dela tem um pai, tem uma mãe, tem um irmão mais velho, tem uma avó, e isso está colocando muitos professores num lugar de vulnerabilidade. E aí vem a minha pergunta: por quê? Né? Será que a gente não está confiando naquilo que a gente está fazendo? E aí eu acho que é muito esse momento da crise de legitimidade que nós estamos passando. Porque outro dia uma professora falava, é como se eu estivesse sendo invadida. Mas a verdade é invadido, mas no bom sentido, porque ao mesmo tempo também a gente está vendo os professores ganharem um lugar que estava esquecido, que é um trabalho, não é um bico, não é um passatempo, tem um trabalho de elaboração, tem um trabalho cognitivo e principalmente emocional, porque nós não fomos preparados para nos adaptar às tecnologias que estão aí. Estamos nos preparando, mas é como a Regina fala, trocando o pneu com o carro andando. É isso mesmo. Jane, olha que belezinha. Hoje nós temos uma participante, a Rosemary de Fátima Prado, que faz uma pergunta bem interessante. Ela diz assim: qual suporte as famílias, a mãe terá se ela tiver que voltar para o trabalho e a criança não tem escola para ir ainda? Eu vou começar respondendo assim, Rosemary. Vamos imaginar que toda a área médica, não só médico, hein? As enfermeiras, técnicos de enfermagem, laboratoristas, todos eles estão trabalhando e não pararam nenhum dia. Pelo contrário, estão trabalhando mais. E seus filhos estão em casa. Em algumas cidades, o comércio está em pleno vapor. Aqui em Curitiba está tudo fechado, mas tinha reaberto, voltou a fechar. E as escolas ainda vão continuar fechadas. As famílias estão, gente, desculpa a expressão, dando um jeito. E que bom, porque a Constituição Federal não diz que é dever do Estado e da família educar as crianças? Pois então, os pais estão com seus filhos. Quando a escola sentir, quando a cidade, junto à Secretaria de Saúde, mais assistência social, mais a Secretaria de Educação, mais o decreto estadual, julgarem que está na hora de abrir a escola, voltaremos. Então, até lá, cada pai vai ter que se reinventar para achar um adulto para ficar com seu filho. Por quê? Mesmo que quando a escola for reaberta e a gente ainda não tenha vacina, eu acho que tem muita criança que não irá para a escola, que é o que está acontecendo na escola particular em Manaus, que foi reaberta, e tem pai que não enviou seu filho. Por quê? Porque a gente está vivendo esse período de insegurança e de medo. Medo de colocar nossos filhos ao risco da vida. E ninguém quer arriscar a vida, né? Então, de fato, cada família vai querer proteger o seu filho. Mesmo que a mãe não esteja mais aguentando, vai ter que pedir para uma vizinha ficar com seu filho. Então, Rosemary, a sua pergunta é legítima, porém, nós não temos uma resposta certa para nenhuma dessas perguntas da pandemia, porque tudo é tão incerto, até mesmo para quem já elaborou o protocolo. Colocar o protocolo no papel é uma coisa, utilizar esse protocolo de fato no retorno vai ser muito difícil, porque
a gente vai ter que se preparar muito, né? Agora, Jane, sabe uma coisa que eu acho muito bacana disso que você está falando, Regina? É uma coisa que a gente tem discutido. O professor, nesse momento, ele tem que sair do lugar de herói, de que vai salvar todo mundo. Porque é exatamente isso. Olha que linda, a professora está preocupada com aquela criança que os pais vão ter que sair. Maravilhoso. Agora, tem uma coisa que não vai nos competir. Não compete a nós tomarmos essa decisão. Por mais que a gente se preocupe, nós não conseguiremos salvar. Nós teremos que ter protocolos, estudos, um mapeamento emocional, primeiro, do corpo docente, dos professores e gestores do meu município, para fazer uma divisão de quem poderá voltar e quem não voltará de imediato. Então, olha quantos passos a gente ainda tem que dar. E tudo é numa fase de experimento. Né? porque Então, bastará uma criança se contagiar na volta da pois escola que a gente vai ter que recuar tudo de novo, né? Isso. Então, trabalhar muito com o lugar do professor enquanto profissional da educação, porque senão nós ficaremos refém de cada família que vai desorientar. Sem contar os ruídos, né? Ah, fulano está com Covid, olha, está lá na escola, fulano, né? A gente vai ter que ter muita ética, muito cuidado, muita escuta, e não sabemos o protocolo, temos os documentos de referência, que está aí para todo mundo que quiser ler, e as devidas adaptações por município, por escola, como muito bem a nossa colega falou a semana passada, com o parecer do conselho, não é simplesmente implementei e pronto, está valendo. Não, né? Nós não temos essa autonomia ainda. Inclusive, Jane, nós vamos precisar, professores, de um protocolo jurídico que nos dê alicerce. Por quê? Porque caso um professor ou uma criança venha se contagiar com Covid-19 no ambiente da escola, supostamente, porque não dá para saber, porque até no ar as partículas podem nos contaminar, qual vai ser o parecer jurídico que vai nos respaldar para não me responsabilizar que eu não cuidei bem? Por exemplo, hoje houve a perda aqui no Paraná de um deputado que estava, ex-deputado, que estava no presídio em Francisco Beltrão e que ele, tendo uma idade avançada, já tinham pedido para ele ficar em casa e cumprir a pena em casa. A justiça não tinha liberado, pois ele veio a óbito esse final de semana de Covid-19. Agora a família quer saber quem que é o responsável por ele ter contraído Covid-19 dentro do presídio. Imagina, então, se acontece isso escola. Se acontecer dentro da escola um contágio dentro da escola, quem vai se responsabilizar? Nós não bastará só o protocolo sanitário e de saúde. Nós temos que ter alicerces jurídicos, né? Então, eu penso que para todos os gestores são muitos desafios. Por exemplo, esse final de semana, numa revista de grande circulação, estava falando dos protocolos que o Estado de São Paulo está elaborando para a volta às aulas dos alunos da rede privada. Já há um estudo que há um tecido que evita que o corpo, né, se contamine. Então,
Os alunos terão que comprar novos uniformes. Veja a que ponto a gente chegou. Então, meu Deus, colocar a vida das crianças em risco na escola, tenho certeza que é a última medida, é a última situação que a gente quer, né? Vamos lá as perguntas, então, que os nossos colegas têm colocado. Hoje, gente, é a conexão da Jane. Nossa. A minha deu uma falhada. Veja só que situação, né? Mas vamos continuar. Também há uma pergunta aqui do Neemias Carvalho, na live anterior, com relação à avaliação. Como será feita a avaliação ou a reposição de notas? Sabe, Neemias, nesse momento, tudo é suposição. Tudo vai depender das orientações aí do seu município, do seu conselho, do núcleo estadual, se você é de uma escola particular. Por quê? Mesmo com as aulas remotas, eu vou ter que repensar essa avaliação presencialmente quando eles voltarem para fazer um diagnóstico. E aí a gente vai ter que ajustar as medidas. Mais importante do que só pensar agora na avaliação é só pensar o que é que os meus alunos estão aprendendo e de onde é que eu vou ter que partir para poder avançar um passo de cada vez, né? Pode ser que eles deram poucos passos agora, não é? Fala lá, Jane. Não, e é interessante, né, pensar a avaliação para quê neste momento. Eu fico tentando pensar, porque o maior conteúdo, entre aspas, que nós temos hoje é para falar da humanidade. Tem pessoas morrendo, tem escolas fechando, tem professores adoecendo. Essa é a avaliação que nós temos que fazer enquanto humanidade, né? Quando voltarmos para as nossas escolas, para as nossas aulas presenciais, híbridas, avaliaremos para quê? Com qual intuito? De aprovar, de verificar como um ponto de partida ou para classificar essas crianças? Jane, tem uma outra pergunta do Alex Oliveira, super bacana, que tem a ver com o que você está dizendo. Alex, obrigada pela pergunta. Com todas essas dificuldades das aulas remotas, haverá reprovação? Olha, certamente estamos aguardando uma nova diretriz do Conselho Nacional, porque não será possível reprovar ninguém, gente, né? Nós vamos ter que reprovar só o Covid-19. Exatamente. Só esse vírus. Porque só o Covid está reprovado. O restante, gente, se a gente sobreviveu a ele, todos estamos aprovados. Não é mesmo? É isso mesmo. Essa sua pergunta, Alex, é maravilhosa. Precisamos de uma política pública que não permita que nenhum aluno reprove, porque só esse vírus é que está reprovado. E talvez, né, aqueles que não quiseram ter humanidade nesse momento estarão também reprovados sob a ótica da sociedade, né? Por falta de uma ética humana, de altruísmo, como nós falamos. Não é mesmo, Jane? Até porque eu fico pensando, se os alunos podem ser reprovados, então nós também, né? Porque é um momento em que nós não sabemos lidar com as emoções que nos aparecem no mesmo dia, várias emoções. E queira ou não queira, isso compromete o nosso desempenho também. Da mesma forma como está comprometendo o desempenho das crianças, das famílias, tudo isso, por isso que eu falo, avaliar para quê? Para ver o que a criança, em que momento que ela está, que nós teremos que rever metodologias e instrumentos, aí bacana. Agora, se for para a gente medir
conteúdo, aí eu acho que essa avaliação também tem que ser para a gente, né? Como que a gente está mediando, como que a gente está transitando, porque provavelmente essa pandemia será a única que a nossa humanidade que está hoje nas escolas viverá, a não ser que a gente tenha mais algumas aí pela frente, espero que não. Então, que nós teremos que trabalhar em cima disso, questão da higiene primária, questão das crenças, né? Nunca se falou tanto, e é muito interessante porque eu tenho tentado comparar as pessoas que têm alguma fé e as que não têm. E quando a gente está falando de fé, nós não estamos falando de uma única religião, nós estamos falando de uma diversidade de religiões. Então, pensar isso é uma forma de cuidar da saúde mental, da saúde física, para futuramente avaliarmos, porque senão o que a gente vai continuar escutando daqui para frente são os colapsos da educação. E não é hora mais de colapso da educação. Agora é hora da gente ressurgir. Eu acho que o convite é esse. Bom, professores, vieram outras perguntas. Eu e Jane agora vamos responder uma última pergunta que eu acho que é bem pertinente para todos nós, seja gestores, educadores, família, pais de alunos. Nesse momento, Jane e eu vou fazer a seguinte pergunta para a Jane começar falando e depois eu vou falar também. Professores, esse é um momento que nos evoca novos sentimentos. Também nos evoca uma grande possibilidade de buscarmos como se fosse um fio de Ariadne. Aliás, você lembra desta lenda do fio de Ariadne, que é uma lenda grega, lá da mitologia grega, quando o Minotauro se perde dentro do labirinto. O fio de Ariadne é como se, nesse momento, todos nós precisássemos desse fio para sair desse labirinto chamado pandemia. E esse fio de Ariadne, eu penso que começa a puxar esse fio pela nossa saúde emocional. Então, professores, como agora você pode cuidar da sua saúde emocional, da saúde emocional dos seus alunos, dos familiares, das pessoas com quais eu convivo, porque se a gente não tiver um pouco de sanidade e se a gente não cuidar da nossa saúde psíquica, emocional, gente, eu não sei nem se a gente não vai enlouquecer de ficar mais um tempo aqui em casa. 4 meses dentro de casa, eu só buscando ajuda. Ajuda no sentido de que a Jane dialoga comigo, a minha família, mas agora é preciso que nos protocolos de retorno tenha um programa para cuidar da saúde emocional dos professores, dos profissionais de educação, dos alunos e das famílias. Sem ele, gente, eu não sei como é que a gente vai voltar. Porque quando a gente é tomado por excesso de medo, o medo é importante, é uma emoção biologicamente constituída. Só que quando tem muito medo, me paralisa. E talvez o aluno volte paralisado, com medo de pegar Covid, e ele nem preste atenção na aula do professor. Todos nós, agora em casa, temos que cuidar da saúde. Jane, então, para encerrarmos, como cuidar da saúde emocional nesse momento? Jane, é contigo. Olha, eu acho que a melhor forma é nós descermos um pouco desse pedestal, lembrar muito do Paulo Freire, quando ele falava da incompletude, né? Todos nós somos sujeitos incompletos, que hoje temos como maior objetivo ultrapassar esse vírus, né? Então, quer dizer, nos mantermos vivos.
A melhor forma da gente cuidar da nossa saúde mental é encontrar coisas que nos deixam apaziguados, eu gosto dessa palavra, que nos deixam bem na maior parte dos momentos do dia, porque em alguns nós desceremos. Acolham. É aquilo que eu falei numa live lá atrás. Acolhe, manda seu medo entrar, serve um café para ele e se despede. Não é para a gente hospedar esses sentimentos, porque hospedar, se a gente der muita acolhida, muito carinho, muita valorização, eles ficam. Porque a gente nunca para pensar, mas a doença, ela tem um ganho secundário, porque a gente é cuidada quando a gente adoece. Então, muitas vezes, a gente adoece psiquicamente, deprime, tem dores, porque quando a gente está fragilizado, quem está perto da gente dá mais atenção. Sem perceber, é o que a gente fala de ganhos secundários. Então, acolham, sirvam alguma coisa e se despeçam. E lembrem que todos nós estamos na mesma situação, criando e recriando ensaios, mas neste momento é trabalhar com as nossas emoções, ensinar aos professores e às famílias a dar nome para aquilo que eles estão sentindo, que é nomear, e aí, quando essa maré emocional estiver mais ou menos equilibrado, com a razão e a emoção lado a lado, nós poderemos cuidar dos planejamentos com menos vulnerabilidade. E não esqueçam de trabalhar com as famílias. Marquem lives, façam pequenos grupos de debates, não precisa ser toda semana, mas a gente tem que aproximar dessas famílias, porque quando a gente está frente a um desespero, a única coisa que a gente quer é alguém para a gente poder jogar a nossa culpa. Então, vamos nos recolher da nossa culpa e assumirmos a nossa parcela de responsabilidade com muita emoção. Eu acho que esse é o convite do momento. Sejam elas boas ou ruins. É isso mesmo, Jane. Eu vou dizer que a doutora Susan David, ela diz assim, que além da gente reconhecer essas emoções em nós, é preciso, às vezes, afastar um pouquinho para não tomar uma dimensão gigante dentro da gente. Porque há pessoas que, quando identificam que estão angustiadas com esse momento, a sufoca, faz de conta que a angústia não está lá. Outras supervalorizam. Então só eu estou chateada, eu estou deprimida, eu estou descabelada, e aí sai brigando com todo mundo. Não. Olha um pouco mais longe e faça um pequeno ajuste em você. Hoje eu comentei com a Jane que uma coisa curiosa tem acontecido comigo. Lógico, eu estou vivendo essa gangorra emocional. Tem hora que eu estou bem, tem hora que eu estou triste, enfim. Mas eu tenho dormido super bem. No início eu não estava dormindo bem. E agora eu ando com tanto sono que eu acho que é um pouco da minha própria fuga, né? Ou de talvez me manter, sei lá, com a mente ocupada com outras coisas. Mas vocês vão observar que o nosso corpo está diferente, nosso pensamento está diferente. Eu me programei para fazer um monte de coisas agora durante esse tempo e não consegui fazer tudo. Por quê? Porque as nossas emoções estão o tempo todo fervilhando em nós. Então, a gente tem que parar, escutar o nosso coração, escutar também o outro, acolher, dialogar sobre isso, tentar se afastar um pouco e buscar uma ressignificação das nossas vidas. Porque, professores, para quem é educador, eu não sei não, mas acho que a gente vai continuar pelo menos mais um mês aqui em casa. Porque aqui no Sul e aí em Minas Gerais, onde a Jane está, ainda continua aumentando os casos de Covid-19. Então, a gente vai se encontrar ainda.
Professores, essa semana, na quinta-feira, pelo canal da Amaná Educacional, eu e a Jane faremos uma live sobre saúde emocional dos profissionais de educação. Então, a gente vai abordar um pouco mais sobre esse assunto. Também, o Paulo, da Futuro Eventos, desculpa, olha, não sei como é que saiu isso, da Ferraz Eventos, vai colocar aí 2 WhatsApps para vocês, porque eu e a Jane Jailson temos um programa emocional para a vida. O primeiro curso já foi. Você tem condições de assistir ele gravado. Você pode acessar, então. E a segunda etapa desse curso vai começar agora de 28 a 31 de julho. Mas a gente criou um programa emocional para a vida justamente para que todos possam aprender a lidar com as suas emoções. Aí no chat, eu não sei se o Paulo já conseguiu colocar. Tá, a Luciana colocou. A Luciana colocou? Colocou, já tá. Colocou. E é com a Luciane mesmo que você vai falar nesse WhatsApp. Acessa lá, que a Lu te dá todo o indicativo de como trabalhar com esse programa emocional para a vida, como fazer para acessar, para assistir às aulas anteriores e se inscrever para a segunda etapa. Mas tem que fazer a primeira, porque a segunda já é um aprofundamento desse trabalho emocional. Bom, eu quero agradecer a todos os estados, Minas Gerais, Tocantins, Alagoas, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, todos que estiveram presentes. Olha, o que tem me mantido nessa pandemia com ânimo é poder fazer a live para vocês. É poder estar com vocês, tá bom? E isso é de verdade. E se você puder, recorde lá da lenda de Ariadne, do fio de Ariadne, para dizer que nós estamos num grande labirinto. Nós vamos ter que encontrar uma saída para isso, né? E labirinto, para achar a saída, é custoso, mas a gente vai conseguir. Aguente firme, que isso vai passar, professores. Jane, vamos agradecer, então. Eu agradeço a presença da Jane. Obrigado a todos. E até a próxima segunda. Vou passar a palavra para a Jane. Queria agradecer mais esse momento, né? As interações. Vocês têm nos acolhido de uma forma muito linda e acho que a gente está se permitindo todos juntos aprendermos, né? E a gente não traz uma resposta, o que a gente traz são pistas para que a gente possa pensar juntos. Então, participem das nossas lives, dos nossos cursos, e lembrem que nós estamos todos juntos. Como nós vamos sair disso vai depender muito como faremos essa experiência. Muito obrigada e até quinta-feira na Saúde Emocional. Amanhã eu estarei numa live à noite pela WAK Editora sobre os transtornos de atenção. E é só seguir o meu Instagram e o da Regina que vocês verão todas as programações que a gente tem feito. Muito obrigada e continuem com a gente. É verdade. Continuem com a gente, que a gente sempre vai trazer uma novidade. Gente, eu quero dizer um recadinho. Eu queria cumprimentar todos os educadores do Brasil que estão se reinventando. Eu, cada dia, recebo no meu Insta ou no WhatsApp, olha, experiências maravilhosas que os professores têm feito e que estão fazendo um bem danado para as crianças, para os jovens, para as famílias. Gente, os professores nunca foram tão valorizados. Parabéns para vocês, tá? Eu tiro o chapéu, cumprimento todos vocês. Um beijo, até a próxima segunda-feira. Obrigada. Obrigada, gente.